Canal Pretz FC no YouTube, quero falar sobre São Paulo e Corinthians que jogaram nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes, peço a sua inscrição no canal, no meu canal Pretz UFC. Venham conosco, me ajudando a chegar aos 100 mil inscritos para que a gente possa dividir aquela placa do YouTube e fazer essa comemoração aqui no canal. Agradeço toda a interatividade com todo mundo que está sempre por aqui. Se você gostar desse vídeo, ao final, deem like, por favor. São Paulo e Corinthians jogarão no final de semana, 11 da manhã, pelo Brasileirão, um clássico que há muito tempo vem trazendo muita rivalidade, com o Corinthians levando vantagem, é verdade, com o São Paulo sempre num momento instável, mas dessa vez parece que o negócio mudou, ainda que os dois times estejam bem duvidosos, dá para dizer assim. O São Paulo ganhou do Atlético Paranaense por 1-0, com o segundo tempo muito bom. A atuação no todo foi a melhor do São Paulo no Campeonato Brasileiro em 5 partidos, ainda que não seja muita coisa, mas o Fernando Diniz pressionado. Então vamos lá, contra o Fortaleza o time foi apenas competitivo, o jogo foi fraco. Aí depois São Paulo perde para o Vasco, e depois empata com o Bahia com um resultado injusto, uma esculhambação no final, o time todo esquisito, e o Bahia só não ganhou porque abdicou de atacar, essa que é a realidade. Aí o Fernando Diniz aposta tudo numa mudança de time, saca alguns jogadores que eram intocáveis, vai com tudo contra o Sport, joga todas as fichas, ganha do Sport, com uma formação diferente. Aí respira para enfrentar o Atlético Paranaense, ganha do Atlético, repetindo a formação do jogo contra o Sport e fazendo algumas mudanças no segundo tempo. Então, São Paulo jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, encurralou o Furacão, principalmente na segunda etapa, dominou a primeira e segunda bola, atacou pelos dois lados, teve infiltração pelo meio, o Pablo jogou muito bem. Não é nenhum espetáculo que aconteceu, mas o São Paulo jogou bem, e isso a gente tem que registrar. Vocês sabem que eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, mas já perdi a paciência também, e o Diniz se tornou indefensável desde a derrota para o Mirassol. Mas agora ele está sendo coerente, ele mudou a equipe, tentando coisas diferentes, e manteve a mesma formação que deu certo contra o Sport, ainda que não tenha jogado bem. E agora evoluiu. Uma pena que ele perdeu o Daniel Alves por uma fratura no braço, o Reinaldo cumpre o terceiro amarelo, então ele vai ter que modificar novamente a formação da equipe, provavelmente deixando o time um pouco mais resguardado e mais veloz do meio para frente. Mas o Fernando Diniz chega num momento melhor que o Thiago Nunes. Melhor que o Thiago Nunes, porque o São Paulo, ainda que tenha problemas, pelo menos tem algum padrão. E o Corinthians, que eu esperava ver o Thiago Nunes realmente mais fortalecido. O time do Campeonato Paulista, que chegou na decisão, que foi um time pelo menos razoavelmente competitivo, agora nem isso está sendo. Contra o Fortaleza teve 2 ou 3 oportunidades no primeiro tempo, até os 20 minutos, depois o Corinthians parou, um time lento, um time sem velocidade, sem muita inspiração, e aí é o seguinte, o treinador que quer paciência com o Luan, e eu tenho paciência com o Luan porque ele é um grande jogador, ele mesmo não tem, deixando o Luan na reserva do Juan Oliveira e do Léo Natel, e do Arauz. Será que o Luan joga menos que esses 3 atletas? Será que não é possível dar uma sequência para o Luan, mesmo que ele esteja sofrendo críticas nessa sua adaptação no Corinthians? Por favor, Thiago Nunes. Então não adianta transferir para a imprensa o que você não está fazendo no time. Quer dar sequência ao Luan e dar confiança para que ele seja novamente aquele grande jogador. Então o Corinthians realmente um time instável, muito fraco, sem velocidade, sem transição, e o Thiago reclamando das críticas porque a imprensa tem mais paciência com os estrangeiros do que com os brasileiros. Mas e ele, que já está há 8 meses no comando, o que ele apresentou de diferente até agora? Nada. Então o Sampaoli a curto prazo deu mais resultado do que ele, o Eduardo Cudê está dando mais resultado do que ele, o Jorge Jesus também. E aí? Estou falando em relação a trabalho e time, em competitividade, em cara de time, em postura dentro de campo. Né? Você olha para os times e alguma coisa tem para alguns. O Corinthians, no momento, não tem nada. Joga nos 2 laterais, no Fagner e no Sid Clay, muita jogada em profundidade, muito cruzamento, mas um meio-campo inexistente e lento. O Gil virou armador. Isso realmente não pode acontecer, porque não dará certo no Corinthians. Pelo menos eu entendo dessa maneira. Aí ele levou o Otero para o jogo. Por que não colocou o Otero? Não botou o Otero. Não consegui entender. Já que ele pediu a contratação do venezuelano. Então você, Thiago Nunes, tem que dar algumas explicações e melhorar o seu trabalho, ao invés de jogar toda a transferência para a imprensa. São Paulo e Corinthians, então, farão um clássico desse final de semana, talvez o principal jogo da rodada em termos, é óbvio, de rivalidade e de grandeza, e eu estou imaginando que pelo menos um empate é um resultado mais plausível.
nos últimos anos o Corinthians tem batido no São Paulo nos clássicos, mas dessa vez o São Paulo chega um pouquinho melhor que o Corinthians, o que talvez ainda não represente muita coisa, tá certo? Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, estejam sempre conosco por aqui, é um prazer imenso ter a presença de todo mundo por aqui, uma honra inenarrável, eu diria, né? E não se esqueçam, se vocês gostaram do vídeo, deem like, e quem ainda não se inscreveu, venha conosco, por favor. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, e saúde sempre, isso é o principal. Um abraço.